É nóis no YouTube. Rádio Quatro Tempos. Olá pessoal, estamos aqui em mais um É Nóis no YouTube, nesse sábado. E hoje estou aqui com o Bressan, que vai nos ajudar aqui nessa entrevista. A entrevista é interessantíssima para saber de coisas que a gente sempre tem interesse em saber, mas que ninguém sabe direito e nem sabe o que vai acontecer, mas que tem uma autoridade aqui no assunto. Chamamos o especialista. O especialista é o Humphrey Lima. Quem dera. Não, mas olha, se você não souber, nós não vamos saber. Humphrey Lima, ele trabalhou com a legislação do trânsito, né? Para algumas coisas como a classificação das motos, o que na lei quer dizer um ciclomotor, uma moto, Sim. e coisas desse gênero. E além do que a gente também tem nesse mesmo lado, a gente vai falar sobre os elétricos, que acho que são uma dúvida em certo sentido de legislação, pelos seus tamanhos, né? Então, Humphrey, tudo beleza com você? Apresente-se, por favor. Bom, Humphrey, conhecido no motociclismo como Humphrey. Run Free. Humphrey. E... A música do Iron Maiden, né? I'm running free. Running Free, isso aí. Fez um trocadilho com o próprio nome. Exatamente, é o cara do motoclube de um membro só. Enfim, e apaixonado por moto desde criancinha. Eu brinco que eu nasci com cabeça, tronco e rodas. Apaixonado com rodinhas aí desde moleque. E a vida foi nos levando aí para várias coisas e acabou nos trazendo para o mundo das rodas. E com o passar dos anos a gente virou, mexeu, não dava conta mais de estar na oficina e acabou indo para a legislação. A vida acabou nos mostrando, nos encaminhando para a legislação. E participei de alguns projetos, de algumas coisas bastante interessantes nessa área. Você é o cara que conseguiu transcender esse limite nosso de ficar só na parte física da moto, né? Conseguiu ir para o outro lado, encher o saco dos caras que fazem as leis, tentar iluminar a cabeça daqueles caras. Mas se você não tiver alguém que tecnicamente sabe e dá a sugestão... Acabar com a lei do capacete transparente. O fazedor de lei, né, o lawmaker, é um cara que precisa do apoio de muita gente que tecnicamente sabe o que está falando. A gente sacaneia, mas precisa. Sempre tem um apoio técnico que é fundamental. Tem que ter, não tem outro jeito. Mas o que acontece? Até porque eu quero saber que moto tem duas rodas, né? Sim. Não, mas existem coisas, por exemplo... não são um do lado da outra, porque aí não é moto. As primeiras dúvidas com relação a isso, a moto, quando tem esse limiar de tamanhos e categorias, isso precisa de carteira ou não? Isso precisa de placa importante. ou não? Então, uma moto pequena, um ciclomotor, a partir de quando e que tamanho e que condição ele precisa ter para ser uma moto ou ser um brinquedo, vamos dizer assim, que não precisa nada disso? Vamos ir lá atrás um pouquinho. Eu gosto sempre de fazer um passo na história para a gente entender o que são as coisas. No meados do século passado, aí, por volta de 1960, alguma coisa, já existia toda essa preocupação com o que estava surgindo no mercado, na mobilidade do pós-guerra, tanto por conta de crises financeiras, de falta de material, e se começou a surgir muitos pequenos veículos, que era o que era barato, era o que surgia. Foi a época que surgiu Vespas, foi a época que surgiu aí algumas motocicletas que realmente elas depois da Segunda Guerra elas se popularizaram mais, que até então não era uma coisa tão popular. Surgiram as grandes Harleys, as grandes motos, elas apareceram daí. E surgiu aí também os que ninguém sabia, as bicicletas motorizadas naquela época, que alguns de nós conhecem como
o Solex, né? O Velosolex, Velosolex que era é a primeira, tinha, é. uma das primeiras que tinha um motorzinho em cima do pneu. O pneu rodava. Tracionava em cima do pneu, então era uma coisa bem interessante. De pioneirismo, né? É. De tentar reaproveitar as sobras de guerra e maximizar e Exatamente. aproveitar as sobras. Daí teve a PUC. Bom, a PUC, Depois teve. no Brasil veio a Garelli e depois a Caloi trouxe a Mobilete, né? Que era um projeto que tanto a Caloi e a Monarch tinham o mesmo projeto, vários tinham o mesmo projeto, que era uma cópia aí da PUC. Mas interessante do ponto de vista de norma, se juntou, me desculpa gente, eu tenho tempo que eu não vejo nome, então não me peçam aí número de norma ou datas que vai ser difícil de lembrar. Mas eu prometo que podem procurar depois que eu passo tudo isso para vocês. Até porque eu acho que é uma coisa mais. A gente tem meia hora para conversar aqui, um pouquinho mais, e na verdade a gente não vai querer chegar nesse detalhe. Maravilha. Claro que não Mas o importante é a experiência, a perícia, né? Na verdade, o que a gente quer saber, conhecimento. o que o nosso ouvinte, o que o nosso espectador quer saber é isso. Tirar as dúvidas que são grandes. Maravilha. Então, dos primórdios, houve o Pacto de São José da Costa Rica. A gente vai chegar nos elétricos através do Pacto de São José da Costa Rica. Esse pacto sobre trânsito foi um grande encontro que se determinou legislação para o mundo inteiro. E o Brasil é signatário desse pacto. O que ele dizia especificamente? Ali surgiu, dentre várias coisas que surgiu daquele momento, surgiu a definição do que é um ciclomotor. Que o ciclomotor seria um veículo de combustão interna, o nome dele está assim no pacto e foi trazido assim para a legislação toda nossa. Veículo de combustão interna de até 49 cilindradas que desenvolva no máximo 60 km por hora. Ponto. Esses veículos não necessitariam normalmente de ter uma habilitação, de ter uma proteção especial, de ter alguma coisa. Ou mesmo placa, esse tipo de Nada, não existia nada disso para esse veículo lá na legislação do Pacto de São José. E na nossa primeira legislação, no nosso Código de Trânsito, que vigorou até 1997, quando entrou o novo Código de Trânsito, que ele está aí desde 97, e trouxe várias novidades. Tá? Então, até então, você não precisava de ter placa nesses veículos. Ele era tratado quase como uma bicicleta. Sim. Você podia andar, você andava sem capacete, não existia nada disso. 97, após a Constituição de 88, em 1997 veio um novo Código Brasileiro, Código CTB, Código de Trânsito Brasileiro, trazendo várias inovações. Primeira delas, eliminou as 3 categorias de habilitação para motocicletas, que era a 1, a 2 e a 3. A gente tinha antigamente a 1, a 2 e a 3. Eu tirei a minha A3. Isso. A 1 era exatamente uma habilitação para você dirigir até 125 cilindradas. Mas não é ciclomotor, aí já era uma motinha. Não, até 125 cilindradas era a 1. Então pegava desde o ciclomotor ali até a 125. De 125 até 180 cilindradas, a 2. E a 3 acima de 180 cilindradas, qualquer moto. CTB veio, eliminou tudo isso e colocou sua categoria A. Já mostrava um resquício aí das divisões de cilindradas que tinha entre Honda e Yamaha. Sim. Que a Yamaha tinha a RX 180, que era mais. Tinha a CB 400. Isso. Então você precisava de uma carta A3 para dirigir umas 400. Exatamente. Era meio estranho, né? Porque se você for pensar bem, a eficiência dos 2 tempos é dobrada, né? Então, se você tem uma moto 180, é igual ter uma 360 Mas em por 4 isso tempos, que né? eles colocaram a 180, o limite dela, o limiar, virou a 180. Foi exatamente por isso. Porque as 2 tempos, ela tinha uma força, tanto que tem a famosa luta lá da Viúva Negra com a 7 Galo, né? Tem aquela famosa... Bom, não é nosso foco, vamos... Não, claro. Enfim, cheguei no Pacto dos... Tem muito lobby, né? Muito lobby de cilindrada aí, você vai ver, mas tinha uma marca que tinha uma 180 e outra marca tinha outras cilindradas Isso! maiores. É verdade. O lobby sempre existiu dentro da legislação. Sempre existiu e vai existir sempre. Até porque a gente falou, o técnico jurídico que está tratando de uma legislação, que está produzindo uma legislação, muitas vezes ele não conhece
do objeto que ele está tratando. Ele sabe fazer lei. Ele estudou para fazer lei, ele estudou direito, ele sabe da legislação. Ele sabe aonde começa o meu direito e onde termina o seu. Mas ele não sabe o que é veículo. Não sabe quantas rodas tem uma moto. Não sabe quantas rodas tem uma moto. Não sabe para que é um step, o que é 2 tempos, 4 tempos, o que é ciclo Otto, o que não é, o que é ciclo diesel, tudo isso. Extintor ou não. Se moto precisa de extintor, a famosa caixinha de primeiros socorros. Esse que peguei essa época. E assim por diante, que a gente viu uma série de coisas, cinto de segurança, capacete, etc. Nós já vimos legislações muito propostas de lei, projetos que não deram certo, óbvio que não iriam dar, diferentes aí, de cada barbaridade, pela pessoa não saber, mas está lá para fazer, quer fazer uma lei, não importa do que, né? Do que? A impressão é essa que dá. Então o cara veio com uma lei que era para botar a placa no capacete, para evitar a saidinha de banco. Isso acontece, absurdas, continua acontecendo, né? essas coisas absurdas todo o tempo. E se não tiver técnicos competentes e deixar a coisa passar de qualquer jeito, a gente tem uma legislação absurda, por exemplo, que passou pela Câmara, que é a lei do motoboy, que obrigou a motocicleta que é usada para o motoboy, para o cara que trabalha de motocicleta, ela é obrigada a ter um tipo de mata-cachorro específico que está no projeto. Ah, é? É, a ter uma anteninha corta-pipa, dentre outras coisitas. Isso é só o que eu estou lembrando. E isso está em lei. Eu vou fazer uma parte aqui. Privilegia alguma fábrica de algum safado. Às vezes sim. Eu vou fazer uma parte que é o seguinte: a gente gosta muito de moto desde moleque, a gente tem visto coisas boas e coisas ruins. Quando você for votar no senador, no deputado, no federal, no estadual ou no distrital, se for em Brasília, ou mesmo no vereador, se a sua cidade tiver vereador, né? E no presidente da República também, enfim, tudo que você puder, toma cuidado. Porque é importante você tomar cuidado para não... Porque você dá muito trabalho para o técnico. Só por isso. Porque senão o cara vai querer inventar a roda, vai querer fazer... A gente está brincando aqui, mas teve lei sério de isso? placa no capacete, teve tentativas de lei. Tentativas várias. De capacete transparente. Para saída de banco, né? Na verdade, as coisas acontecem assim. Cria-se uma coisa e depois vê assim, putz, fizemos uma coisa totalmente errada, totalmente irregular. Aí para corrigir a coisa irregular, que seria só, revoga então. Não, agora não dá para revogar mais, porque criou todo um monte de coisa, não dá para revogar mais. Então, o que a gente faz? Cria uma outra absurdo em cima daquele primeiro absurdo que já teve. Isso que passa por várias comissões. Né? E isso que passa por... E às vezes acaba, literalmente, às vezes acaba passando. Sim. Muita coisa acaba passando. Prova que ninguém lê por nenhum. E aí a gente chegou num determinado momento, depois dessa confusão toda, nós chegamos num momento interessante da legislação. Era uma equipe muito bacana nessa época. Se vocês olharem a produção normativa do período de 2007 até 2012, mais ou menos, a equipe técnica dentro do Conselho Nacional de Trânsito e do departamento era muito profissional e se produziu muita coisa bacana, muita coisa interessante naquele período. Não, claro, isso que eu acho. Na verdade, a gente também fala metendo o pau, não é para meter o pau, não. A gente tem que pensar que muita coisa boa é feita, muitas instruções normativas, normas, resoluções e uma série de outras coisas que cada uma tem um efeito diferente, um peso diferente legalmente, mas todas elas têm um fundamento, a não ser que sejam esses absurdos que são feitos pelos lawmakers lá, que na verdade não sabem exatamente como é que andar de moto, mas tem que fazer, eu quero fazer uma coisa e tal. Então não. Agora, tem muita coisa boa. Tem. Inclusive, eu acho que uma boa parte né, falando sobre essa coisa do ciclomotor, ninguém sabia exatamente o que, parecia uma coisa nebulosa, porque talvez fosse escondida na época pelo cara que queria vender, né? Eu quero vender isso aqui e tal. Mas foi isso que aconteceu. Não é isso? Na realidade, a tecnologia, ela chega antes da lei. As coisas acontecem antes da lei. E a lei vem para dar um norte para a coisa não ficar bagunçada. Senão vira bagunça mesmo. Senão vira um caos total. E aí você tem uma norma que existe para uma coisa, mas não existe para outra. Exato. E aí, se não existir, você tem um grande problema.
Então aconteceram assim, duas coisas interessantes para a gente chegar no ciclo, nos veículos elétricos, tá? Sim. Que aconteceram ali por volta de 2009, 2010, duas coisas bastante interessantes. Uma envolveu veículos automóveis e os outros veículos com mais de duas rodas, e depois acabou envolvendo as motos também. E foi um trabalho muito grande nosso e muito interessante. Eu gosto muito de citar esse trabalho, que é uma norma que eu trabalhei muito intensamente nela, inclusive nas discussões, e na forma que a gente propôs e que conseguiu aprovar. Existia um lobby, uma coisa muito forte de segurança no mundo inteiro, que lá fora já era obrigatório, não porque precisou ser obrigatório, porque as pessoas exigiram ABS e airbag. O consumidor não comprava um carro lá fora se ele não tivesse isso. Sim. Mas no Brasil virou luxo. Era luxo. E a Anfávia, que é a Associação dos Fabricantes, não queria, porque dizia que ia encarecer, que ia, mas na verdade era uma reserva de mercado muito grande. E principalmente eu brinco muito que a gente faleceu, a gente sepultou a velha senhora com essa norma. A Anfávia não queria de jeito nenhum aprovar, não queria. Mas a pressão era muito forte. E a gente usou dois argumentos para conseguir convencer a Anfávia. Falamos, olha só, a gente não pode proibir, as importações estão abertas e os carros da China estão entrando para cá de qualquer maneira com preço um terço do carro de vocês. Eu preciso dar uma qualidade para esse carro. Eu preciso fazer alguma coisa. Se a gente obriga... mas a gente não dá conta de colocar isso. Se vocês obrigarem hoje, a gente não tem condição de fornecer esses carros. Aí a grande sacada que a gente fez na legislação, tanto ABS quanto airbag, foi escalonar. A gente escalonou na produção, a partir de 2010, 25%, depois 50%, 75% e 100% da frota com ABS e airbag. E que de certa forma a gente tem que imaginar que, por exemplo, para motoboy, para quem trabalha com moto, é muito importante que você tenha o ABS. O ABS ele vai salvar muitas situações que poderiam ser ruins. Né? Entenda que assim, a primeira coisa que a gente fez foi para carro, para veículo de carro, que eu falo também, da mesma coisa. E em seguida já veio os estudos para moto. E como também tinha realmente um encarecimento para a moto e se chegou à conclusão que a coisa é boa, é necessária, é importante, mas que o custo de manutenção de encareceria muito a moto pequena. E aí se optou, um trabalho que a Honda fez muito bem, assim, um lobby que a Honda vendeu muito bem, do CBS. Que é o freio combinado. Em que e aí você tem hoje a obrigatoriedade do freio combinado nas motos. Você tem ABS acima de 300 e... Acima de 300 e combinado CBS abaixo de 300 no que é moto, porque a ciclomotor está fora. Para evitar o erro, na verdade. Né? Para evitar o erro. E me diz uma coisa, só para curiosidade aqui. A Anfávia é a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores. E a Abraciclo das motocicletas. Então, Abraciclo, motocicletas, a Anfávia não entra no mérito, né? A Anfávia não entra no mérito da Abraciclo. Não, são duas associações distintas e ainda temos algumas outras, que é a Anfir, que é dos fabricantes de implementos rodoviários, que você tem um outro mundo gigantesco que a gente tem, que é as carrocerias, os cavalos, a carreta, isso tudo. Recentemente a carreta estava tendo um grande problema aí, né? Sim, as carretas, os reboques. Estava ilegal e ninguém sabia, o cara fez ilegalmente, vendeu, aí depois tem que mudar tudo. Tem uma série de coisas acontecendo no mundo e no nosso Brasil. Nem tudo dá para você, no mundo inteiro, mas nem tudo dá para você fiscalizar, né? Aí chega uma hora que você fala, bom, você comprou um negócio que tá ilegal, pô, não sabia. Agora já era. Aí você tem outras normas que, infelizmente, o Brasil tem a nossa forma de normatizar as coisas é um pouco diferente dos outros países. Por exemplo, eu acho maravilhoso o exemplo de Portugal. Por incrível que pareça, Portugal é maravilhoso. Você quer modificar a sua moto ou seu carro lá em Portugal? Você quer fazer uma alteração toda que você quiser? Você não tem que pedir autorização para o Estado nem nada. Você tem que pedir autorização para o dono do projeto.
Ah, Você que é muito manda lá pra interessante, fábrica. né? É, Olha é. só, você vai mandar pro dono do projeto. A gente estava conversando sobre isso outro dia, eu e o Bressan. A gente estava falando assim, o cara que fica mexendo muito nas coisas, ele está chamando, no mínimo chamando o engenheiro que fez de burro, né? Sim, Ou a no equipe, mínimo, né? no mínimo. Porque o cara começa a trocar a coisa, chega num ponto que está totalmente fora de base. Pode ser interessante? Pode até ser, dependendo. Mas quem vai acho se muito responsabilizar difícil- por isso? Não, o Pois grande é. problema não é a criatividade. O brasileiro é criativo, ele vai inventar alguma coisa, ele vai resolver problema. Pode até ficar muito melhor se Vai- resolver. Vai afinar o instrumento ali. Até O porque... Em problema alguns é- casos, sim. o Em outros, problema a invenção besta. a Né? responsabilidade. Sim, Pois é. esse Na é o hora que problema. o triciclo quebrar, que a moto quebrar, que o carro quebrar, porque o cara mexeu e não devia, Então quem tem que Quem que levar a vai culpa? pagar? Quem que vai pra cadeia? quem É. Quem vai pra cadeia? O dono da boate Kiss? Enfim. Mas foi o cara que estourou os rojões, eu não sei, Sim. né? Quem é o responsável? Quem é? Então... aí não tem ninguém, aí some todo mundo. Aí some todo mundo. Então, para isso tudo, as coisas começaram a acontecer. E aí eu gosto de customização, gosto de mexer. Eu também. Não sou engenheiro mecânico, mas assim, coisa que eu não entendo, eu não customização. mexo onde dá, Sim. lógico. Olha só. Agora a gente sabe que tem muita gente que é criativo, que tem um conhecimento prático e não o estudo. E aí faz, às Faz vezes, algumas muito coisas mal ou que faz às bem. vezes funcionam Às vezes e não. às vezes mata um. É o empirismo. É. O empirismo é complicado Cara, quando brincar você vai de- pôr no trânsito. brincar É, Às de vezes fazer uma mata o coisa. próprio inventor. O próprio inventor, porque ele fez pra ele. por exemplo, você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Só não pode ser pego. A lei de trânsito... Não é isso. Mas você pode morrer também. Você pode morrer também, não tem problema. Não, você vê, eu vi, por exemplo, um cara fez, comprava aquele seca-sovaco, Sim. só que o cara que fazia a solda, ele não entendia muito bem de solda, entendeu? Ou de pontos, ou A própria torção do material, torção o do próprio material, trabalho do material, ou resistência. talvez a resistência do material usado, tal, ou o que acontecia quando ele soldava, com que tipo de solda ele tinha que soldar. Eu vi uma vez o cara chegando na minha rua e um amigo estava na porta, eu vi ele passou num quebra-mola e fez assim. O cara foi assim, parou lá e falou, nossa, o que é isso? Quebrou. Isso aí é o que eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque talvez tenha que ter uma legislação melhor, ou então normas que falem, você é o mecânico que faz isso, beleza, então você tem que saber que a solda que você vai usar obrigatoriamente tem que ser essa, você tem que Já usar um existe material isso. X, ou esse material tem que ter resistência tal, você pode usar esse tipo de aço. Você tem que fazer um tratamento térmico ou não, você pode, enfim. Eu Porque queria senão falar pra você mata o vocês. cara, entendeu? Eu queria falar para vocês que isso já existe hoje no Brasil. A nossa legislação já contempla isso hoje. Pô, legal, isso é interessante. É coisas que a gente não sabe, coisas que a gente não sabe, mas vai ficar sabendo agora. Ela já contempla isso hoje. Antes disso, só para voltar, Abraciclo, Anfávia e aquele outro, Anfir. Anfir, que trataria disso que a gente está falando, né? Também, não. Depende. A Anfir. Anfir trata do que é de implemento rodoviário, de coisas que vão Implementos agregadas. rodoviários, Que é carrocerias, é reboques. Não é automotor, Ah, tá. tá? É rebocado. É rebocado. Tá? E É nesse- isso que a Anfir e nesse, trata. e nesse caso, certo. E Ó, nesse. peraí. Tem dois cortes aqui. Portugal, o que Portugal fez, e o... Ah, tá. Não, o Portugal falou sobre pede autorização o pro engenheiro. Sim, é, autorização para o dono. É um o exemplo dono do muito projeto bacana. é que Mas ele não é conseguiu consultado. terminar o raciocínio. Não, e nos Estados Unidos, uma coisa interessante, Desculpe. uma coisa interessante nos Estados Unidos é que você pode fazer tudo, mas você passa por uma rigorosa inspeção e você é responsável. E quem vai para cadeia é você. Se der uma besteira lá você pode tudo. Você pode, na maioria dos estados americanos, se pode tudo. Mas que moto custom é customizada de verdade, você faz até o quadro, né? Que é o quadro, você pode fazer tudo. Desde que Você não- faz exatamente que não mate isso. gente, né? Se matar, você vai pagar a qualquer momento. Que tiver daqui 30 anos, vai estar lá teu nome, cara. Teu nome está sendo. Ah, eu não sou engenheiro, eu fiz. Problema não. Você deu conta de fazer, aprovou, tá legal. Mas se morrer alguém, Com Tá pessoas. no sal. você vai responder e você vai pagar por isso. Portugal pode pede parecer autorização para o dono do projeto? Como é Do que dono é do isso? projeto, fabricante. Ele autorizou? Se o fabricante autorizar você fazer, é a norma Mas que. eu quero
Customizar uma Honda em Portugal, vou mandar uma carta pro Japão? Não, você vai mandar a carta para... Se a Honda é fabricada em Portugal, você vai mandar lá para o fabricante dela em Portugal. Tem fábrica. Mas tem um representante, tem alguma coisa. Não, deve ter uma representação legal. Ó, assim, eu não Porque tem sei essa dos legalidade. detalhes Então todos vamos dela pra frente, mais, vamos né? pra frente. Pra Não, mas então é- vamos pra Os frente. portugueses, vamos entrevistar um português para saber. Isso é uma boa ideia, hein? Isso é uma Mas boa tem ideia. pouca customização em Portugal, se você olhar, Pouca? tem pouca. Não é uma cultura muito grande de... Eles são muito... São mais Conservadores. fechados, são mais conservadores nisso. É, acho que o europeu, no modo geral, é bem Sim, é conservador. bem mais conservador. O americano gosta de customizar. Inglaterra tem alguma coisa mais, mas assim, de modo geral, Conservador, ele é. até constrói todo. Fabrica todo. Você Entendi. constrói do zero, você compra equipamento, você faz tudo do zero. Ah. Mas é muito pouco modificação no que é dos outros. É, aí a gente estava falando dos ciclomotores, voltando lá, até onde você considera isso ou não. As leis mudaram, as carteiras A1, A2 e A3 agora Sim. são somente carteira A. Certo. Né? Então, E a gente chegou num grande momento tecnológico. Anos 2000 começou esse novo milênio, ó. Você conseguiu novos equipamentos eletrônicos, a eletrônica veio muito mais forte, a microeletrônica veio muito mais forte, os acumuladores melhoraram muito, os acumuladores de carga melhoraram muito. E uma coisa que existia lá se vocês não sabem, o carro elétrico surgiu antes do carro a combustão. Sim. Ele é anterior ao carro a combustão. eu não se vocês sabia, sabem. eu É, ignorava o fato. Ele é anterior. Eu achei que era uma coisa de como é que chama? Recente. O primeiro seria um a vapor, não? Não, a vapor você teve. Mas entre combustão interna e elétrico, o elétrico apareceu primeiro. Ah, não sabia Tem também. Pareceu- teorias e teorias sobre Tem. o lobby que levou a popularização do carro a combustão Sim. em detrimento do carro elétrico. Várias teorias mesmo. Porque Inclusive, você sabotagem vem de industrial. Tesla, você vem de Tesla, vem de Thomas Edison, vem de uma série de coisas lá que você tinha. Tesla é o inventor, galera, não é a Sim, empresa. é o agora, inventor, né? não é a empresa que homenageou. Homenageou, porque o o inventor. Uhum. Não, você tem essa coisa. Ó, inclusive você tinha, minha camisa hoje veio especialmente em homenagem. Isso Ó. aqui é um Frankenstein na legislação nossa. Isso aqui é um veículo propelido a ar. É um desenho de um projeto de um veículo propelido a ar. E é antigo, hein? Com selinho. Sim, e funciona. Ciclista Agora, de como é que a gente vai colocar? Como é que eu classifico isso? Ah, tinha que ter um. E aí entra Aí entra uma norma que a lei tem que observar. Aí Mas entrou uma coisa a bem legal. modernização da regulamentação. É. Tem que parar Sim. de pensar no automotor, Isso. tem que pensar nele independente do combustível. Ou seja, você tem que pensar como é que é, numa unidade de força, não importa do que é. Potência, velocidade. Tudo isso aconteceu. Se isso aí chega a 200 por hora, Tudo isso não pode aconteceu. andar na ciclovia. Pô. Será? Ou não? Não pode ou não? Entendeu? Então, isso não pode ficar no Em limbo. tese, não. Isso não pode ficar no limbo. É. Então, nesse momento, dos anos 2000, você começou a estudar. Com importação, com preço, com aquele momento favorável, a China começou a invadir o mundo com a notícia de veículos elétricos. Sim, Todo mundo produziu, mas quem invadiu o mundo com essas brincadeiras foi chinês. foi. E em dado momento começou a aparecer no Brasil um monte de traquitana elétrica. Inclusive com baterias que não duravam nada. Que não que acidentavam, E que você tinha que depois É. fazer o que com ela? Isso é outra coisa. A gente vai falar depois dessa, inclusive de como a legislação trata isso, de como a norma buscou isso. Mas isso caiu de paraquedas pra gente, porque começou a aparecer um monte de demanda, um monte de gente para importar. Eu vou encher um container e vou trazer para o Brasil. Só que chegava no Brasil, ele podia importar. Mas como não era um veículo regulamentado, Não podia rodar. não aceito pela nossa legislação, não passava nas Inexistente nossas... na nossa Inexistente, legislação. era literalmente um OVNI, né? Um objeto não voador, mas um objeto veicular não identificado. Ele, Deu certo. a Receita Federal liberava porque ela não tinha proibição de reter. É. Mas ele Mas podia fica andar... proibido de andar na rua. Então. Fica proibido de andar aonde o CTB atua. Exato. Se você quiser andar dentro da sua fazenda, você anda o que você quiser. É.
Você pode pegar um motor de Tabata e botar numa Harley Davidson que ninguém nem vai notar a diferença. Eita, vou apanhar. Outro dia me convidaram para dar uma volta numa moto elétrica. Só que não era um brinquedo elétrico. Aí eu fui e dei uma volta forte, bacana, legal. Só não tem final. Não tem Ela final, acelera até porque o motor elétrico tem uma característica muito interessante dele entregar a potência, o Com torque, zero giro, quase imediato, zero, imediato, exatamente. Mas é um brinquedo. E aí você fala, poxa, legal isso aqui, mas brinquedo, né? Mas quem está comprando e está vendendo, às vezes está enganado pensando que é uma motocicleta elétrica e tal. E aí aquela pessoa que não entende muito de moto vai lá e compra. E depois acaba se arrependendo. Porque a coisa não é exatamente aquilo que a gente imagina. E onde ele vai colocar, onde ele vai usar aquilo? Não tem onde, na verdade. É um problema. Então, o que A aconteceu? fazenda do cara pode ser dentro da casa, ali, se for muito grande também. Só porque na rua ele no condomínio ele anda, no condomínio fechado ele anda. É isso aí. O que aconteceu especificamente nesse momento da legislação? Você falou de lei de instrução normativa, diz que cada coisa tem uma função. Sim. Mas existe uma coisa que todo leigo sabe, não precisa ser advogado nem nada, todo mundo já ouviu essa história, que é um grande princípio que toda a população sabe. Você só pode ser proibido de fazer aquilo que está em lei. E lei é feita pelo Congresso Nacional. Sim. Lei federal, que vale para o país inteiro, é feita pelo Congresso Nacional. Vale aquela recomendação que eu dei agora há pouco. Veja bem quem você vota. É isso aí. Lei que vale apenas no ambiente do Estado é feita pela Câmara Estadual. Sim. Ou no Brasília pela Câmara Distrital. Exato. Não pode jamais uma lei distrital superar uma lei federal. Não. Eles até tentam, mas... Até tentam, mas bate numa E inconstitucionalidade. quando é trânsito, o Denatran tem que ser federal. Não chama mais Denatran, tá? Ele mudou de nome, hoje é o Senatran, virou Secretaria Senatran. Nacional de Trânsito, com S. Não é mais Denatran. Tá. Era do Ministério da Justiça, passou por cidades, hoje está na infraestrutura. O CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, é composto por cabeças, ele sim é que cria normas abaixo da legislação. A serem adotadas o nome Dentro- do Centran. Isso, pelos DETRANs dos Os estados, etc. A serem adotadas por nós. O que o Senatran, o que o CONTRAN pode legislar? Aquilo que precisa de regulamentação dentro do que a lei permite, dentro do que está escrito na lei. A lei nossa é o CTB, Sim. Lei 9.503 de 97. É o CTB, é a nossa lei. Tudo que aquilo não está escrito, bem escrito no CTB, ou que o CTB diz, pode o Conselho Nacional de Trânsito definir. Um grande exemplo que nunca foi definido, lá está escrito na lei. A roupa para o motociclista usar será definida por norma do CONTRAN. O CONTRAN nunca definiu essa norma. Nunca definiu. Então você andar de camiseta, de calça, de luva, sem luva, de sapato, de bota, não existe uma norma, até hoje, definida para isso. Acho que o que é usado é aquela como de automóvel, não pode andar descalço, né? Será? Aonde está escrito? Não sei. Então, fica a pergunta para os estudantes nos responderem. Será? Você não pode usar uma sandália que não seja presa. Tem muita coisa que é lenda. Presa aonde? Presa no seu pé atrás. Aonde? Atrás? Está escrito isso na lei? Não, Então, não está escrito. Não está escrito? Não. E aí fica na discricionalidade. Fica na discricionalidade do guarda, que não pode ficar, porque o agente da autoridade de trânsito não pode Legislar, atuar, né? Ele não pode atuar na discricionalidade. Sim, ele não pode. Os atos dele têm que ser vinculados. Tem que ser. Tem que estar dentro de apenas uma cumpre norma. aquilo Ele da norma. cumpre o que a norma diz. Ou que está no Então, código. veio uma coisa bem interessante. Aí eu vou chegar especificamente no elétrico para a gente daqui para frente seguir, senão a gente fica 4 horas aqui hoje. Sim, não, a gente Mas- vai fazer 2 programas desses, porque É. é interessante. Por exemplo, esse do Anfir e das outras coisas aí que estão em volta, Sim. a gente pode falar depois. Perfeito. Vou falar hoje dessa parte aqui do elétrico, que já é muita coisa, né? O que aconteceu que foi legal?
nós não podíamos, não existia esse veículo no mundo. Eu não podia, a nível de resolução, a nível abaixo da lei, dizer que o veículo elétrico era o veículo assim, 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 assim. Porque quem tem que dizer isso é a lei. Tá? E a lei não E a lei quem tem que fazer é o Congresso. Mas o a lei Congresso não contemplava ainda. Não, porque a lei copiou. Lembra do Código de São José da Santa Rita, do Pacto de São José, Copiou os São José da Costa Rica? A lei brasileira, o CTB, escrevia exatamente igual ao Pacto de São José. E lá também Veículo, ciclomotor é veículo de combustão interna de 49 cilindradas até 60 por hora. Eu tenho uma dúvida que eu acho que a galera tem. O resto é moto. Eu tenho uma Ou dúvida. motoneta. Você tem a BNT, que é a Associação Brasileira De Normas Técnicas. Quando você vai qualificar um veículo, por exemplo, eu estou fazendo uma moto elétrica lá em casa e vou fazer a industrialização dela, vou fazer uma produção em massa. Vou chegar na BNT. Então, aí que tá. A ABNT não teria que dar o aval dela dizendo sim, isso é uma moto elétrica? Na realidade, ou isso é um ciclomotor? a lei, o Congresso Nacional precisa dizer em lei que uma norma da ABNT tem que ser respeitada para a construção de determinada coisa. Mas não que vai classificar. Não ao contrário. Não, nunca, ao contrário, nunca. Entendi. Nunca, jamais. Então existe uma Porque a série gente de imagina normas. isso com leigo, a gente é leigo e imagina isso, falar, a BNT tem que dizer, olha, isso aqui é uma coisa, isso é outra coisa. Mas não é, ele tem que ser provocado primeiro. Tem que ser provocado. Existe uma série de normas que elas estão previstas na legislação para se fazer aquela coisa, você tem que cumprir uma norma da BNT. Entendi. Entendeu? Entendi. Uma solda de um aço. Uma solda mal feita pode te matar. Isso, pode te matar. Não é só numa moto, num carro também. Sim. Mas aí, Mas é nesse sentido, entendeu? A BNT vai entrar no detalhe mínimo lá. Sim. não, vai dizer- ela vai dizer como faz. Essa solda é imprópria para E isso. não só a BNT, às vezes normas internacionais que a gente segue, como Sim. por exemplo a de farol, como várias outras De normas de emissão de construção, poluente. de retrovisor, de emissões de poluentes, que são normas internacionais que a gente segue. Entendi. Não só da BNT, que é brasileira de norma. Entendi. Então a gente segue várias outras. Mas entrou uma coisa bem legal. A gente não podia criar uma norma infralegal de dizer o que era ciclomotor. Ah, tá. Mas veio um pulo do gato numa reunião que a gente estava presente junto. E veio o pulo do gato dizer o seguinte: eu não posso dizer que isso aqui é isso, mas eu posso equiparar esse objeto novo ao o que já existe no CTB. Ou seja, aí você entra numa categoria de todos os elétricos, por exemplo. A princípio entrou, mas para fazer, nós fizemos uma resolução na época, em 2009, 2010, eu não tenho número, mas também fizemos uma resolução dizendo assim: equipara-se ao ciclomotor os veículos dotados de motor elétrico com tais e tais e tais especificações, inclusive a velocidade. E a gente tirou a palavra combustão interna e dissemos os veículos elétricos. Então você preparou o terreno para que uma coisa de motor elétrico Fosse pouca potência, equiparada com a um pouca ciclo potência com e até pouca tanto de potência. velocidade, Isso. fosse equiparado ao ciclomotor. Aí teve uma brincadeira que, confesso agora, já está prescrito, tá, gente? Mas houve um fato que eu propositalmente, isso foi proposital, que a gente fez um 0 a mais. Por quê? A proposta inicial era que se ficasse até, eu acho que 400 watts. Os veículos até 400 watts. Todos os outros seriam motocicletas ou motonetas. Entendi. Só que 400 watts era muito pouco. Entendi. Mas já 4.000 é muito. É muito, mas não Eita. necessariamente é que vai gerar uma velocidade. Hoje a gente sabe que veículos com 4.000 watts não chegam a 80 por hora, 90 por hora, que é o caso dessas motos que estão sendo vendidas aí até torta direito. Entendi. Você tem potência para ter um arranque, você tem potência para ter um trabalho ali,
mas você não traduz isso em velocidade final necessariamente, Entendi. mesmo com 4.000 watts. Então a gente colocou um zerinho a mais na norma, que foi para votação, e a norma passou com, eu não me recordo agora se a primeira saiu com 3 ou 4.000 watts, acho que já com 4.000 watts, até 4.000. Mas essa é a causa da confusão atual? Porque, Não. por exemplo, você tem motos de 2.000 watts. Tem moto de 2.000 E aí watts. elas são equiparáveis a ciclomotores. Não precisa de placa, não precisa de carteira, tem que andar na Precisam de ciclovia. placa, aí entram É onde entra a outras confusão. legislações, aí entram outras coisas agora. Entram outras coisas agora que vieram depois, justamente pela Celeuma que criou do ciclomotor. Quando a gente jogou 4.000 watts com ciclomotor. 4.000 watts e mais. Não, mas teve mais coisas, porque teve 4.000 velocidade. até 4.000 watts. Depois dos 4.000 watts seria uma motocicleta. Ou motoneta. Ou motoneta. Diferença de motoneta para motocicleta é o joelho que Joelho cruza. cruzando. É, porque uma você anda sentado e outra você anda montado. Quadro aberto, quadro fechado. Exatamente. Quadro aberto, quadro... É você encostar os joelhos. A gente brinca que é para a mocinha consegue cruzar Motoneta as é o pernas. scooter hoje, né? Que a gente chama. É, que é scooter, exatamente. Essa é a diferença. Então, acima de 4.000 watts, pode ter de 15.000, de 30.000, do que tanto que for. Mas ele não pode ser ciclomotor. Então, no primeiro momento, tudo que roda elétrico, até 60 km por hora, até 4.000 watts, virou ciclomotor. Em sendo ciclomotor, a lei, o CTB, nunca liberou, desde 1997, desde 67 na realidade, que era a carteira A1, ela só não era cobrada. Em 97 se criou a ACC, Autorização para Condução de Ciclomotores, Ah, sim. que é uma carteira específica que você faz a mesma prova do Detran, só que você faz de ciclomotor e recebe uma carteirinha, uma autorização, que não chama nem habilitação, é uma carteirinha. Isso tinha em 70 e pouco, isso. Em 70 e pouco era um. Ah, isso. Em 97 criou a ACC. Ah, tá, entendi. Só um detalhe, nenhum Detran do Brasil adotou a ACC. Entendi. Por fim, até saiu, há um pouco tempo atrás, saiu uma norma aí liberando para que as pessoas fossem lá e convertessem a sua, que tirasse quase que automaticamente, porque isso era para fazer pelo município, quase como carroceiro. Teve um rolo aí. Então teve uma coisa bem recente aí para dar ACC para o pessoal do Nordeste que anda de chinerai lá de cinquentinha sem carteira nenhuma. E a gente já teve... Que foram vendidas como não precisa de carteira. Como não precisa de carteira. Na realidade, é uma grande mentira da indústria. E a gente já teve, no decorrer da história e anteriormente, aí você teve, por exemplo, bicicletas que precisavam ter carteira. Você precisava ter uma autorização e você tinha uma placa. Sim, igual houve placa de trânsito época. normal. Houve época, Ou seja, carroça, bicicleta. Carroça também. etc. Isso tudo depende muito também. Foi permitido pela lei É mais municipal do que o município fizesse algumas coisas. Existe uma permissão no CTB que o município faça algumas coisas, tá? Essa existe. E aí o Cada um município tem uma pode realidade. legislar. Isso é muito importante, galera, porque assim, cada município tem uma realidade. Tem. Então a mesma regra de São Paulo, que tem 25 milhões de habitantes, não dá para ser usada em São Félix de Xingu, que tem 3 mil. Ou em Camboriú, Balneário Camboriú, que você tem um fluxo de turistas gigantesco, Também. né? Que usam muito. E inclusive estão. Cada lugar tem a sua peculiaridade. Fica meus parabéns aqui para o Balneário Camboriú, para o pessoal que fez a legislação, Marcelo Araújo e uma galera que está lá, que fizeram um trabalho magnífico com relação a cicloelétricos lá no município. Agora, uma coisa que eu não sabia nas nossas viagens pelo Brasil, né? A gente descobre que o capacete é uma lei municipal. Não, o capacete é lei federal. Não, mas tem lugar que é obrigado a tirar o capacete. É obrigado a tirar o capacete, superando a lei federal. Ah? Não entendi essa. É legal. E Brasília tem uma lei agora. Mas qual é a circunstância? Eu quero saber qual é como é que faz para tirar. Por que tem que tirar o Porque capacete? esse é matador, quem tá de capacete é bandido. Capacete é matador. Ah, é aquela lei da saidinha de banco, Sim, não sei o quê.
Tá, É lei do- mais uma Brasília vez, tem. mais uma vez, ó. Pense Cuidado. bem quando você vai votar. Não, mas não tô dizendo entrar no posto, entrar no comércio, é pilotando mesmo. Sim, tem lugar que... Estamos aqui de máscara, e antigamente você punha a máscara, era bandido, né? O cara tá se escondendo. Eu tô com a minha máscara de assaltante de diligência. Diligência. Então, Wells Fargo. assaltante de diligência. Até o banco até hoje. Mas é interessante essa legislação, que Brasília tem uma legislação bem recente, Sim, recente. bem recente, em que é proibido, você vai ser multado se você entrar em um comércio de capacete. Cara, e quando eu esqueço a minha máscara, eu entro de capacete, que eu tô de moto Sim, lá. mas você pode ser multado, mas você vai ser multado como você não está na moto, você não está no trânsito. Aí você fala assim, não, que eu li aquela placa lá, motociclista, use o capacete. Então, eu sempre uso o capacete. Essa lei eu já tinha visto em Santa Catarina. Sim, mas tem essa, é desse ano agora, 2021, em Brasília. Bom, chegamos à situação de equiparação do ciclomotor, então equiparou tudo. Entendi. Quando equiparou tudo, tivemos uma reunião naquela época em que o pessoal levou o representante da Segway. A Segway é aquele veículozinho extremamente inovador, ganhou a invenção do século, Sim. que tem duas rodas, um guidãozinho e o cara usa no shopping. Isso. O guarda Sim. do shopping usa Aham. lá dentro do shopping. Sim. Ele estaria enquadrado. E aí ele teria que ter farol, luz de freio, luz de placa, isso, aquilo, outro. Mas aí tá de sacanagem, tá de brincadeira. É elétrica até 4.000 watts, Até anda até 60 km por hora, etc e tal. Mas é um teria que skate ser... elétrico. O skate elétrico também entraria. Farol, Só não placa, porque não era pisca. 4 rodas. Mas escuta, aí cabe uma. Mas o uso dele não é na rua. Então, não Perfeito, teria mas motivo. você não pode andar de moto dentro do shopping porque é proibido dentro do shopping. E aí o cara não poderia Nem andar de pelo ciclomotor. Segway. E nem na ciclovia você também não pode andar. Sendo um ambiente público mesmo, não sendo um ambiente de trânsito, tem esse Exatamente. problema. O cara do Exatamente. Detran poderia multar o vigilante do shopping por estar andando de Segway dentro do shopping. Sem farol, sem Sem pisca, farol, sem pisca, luz sem de freio. etc e tal. E usando veículo perigoso em ambiente fechado. E outro veículo muito importante que ia precisar de habilitação e todo o resto, sabe qual que era? Qual? O carrinho de compra do supermercado, O elétrico o elétrico. Que ele tem 3 rodas. das veinhas. Das veinhas, meu também. Se vocês não sabem, eu uso bengala e eu ando naqueles carrinhos do mercado. Ué, mas é claro, se você se machuca, você tem que usar aquele Pois é, mas negócio. aí volta a pergunta, ambiente fechado. Se eu posso O andar ambiente se eu fechado posso andar com qualquer perereca na minha fazenda, por que eu não na posso sua andar- fazenda é privada. Lá não é. Então é só o dono do shopping que pode andar com a Não, perereca. Não, porque se o ele dono do também shopping não for um pode. condomínio, por exemplo, no seu prédio o CTB é aplicado, porque Não, é dentro do condomínio, prédio, dentro do prédio. Na garagem do prédio o Eu tenho CTB que é andar de aplicado. capacete dentro do meu condomínio. Sim, Oxi. você Já tem que pensou? andar dentro de capacete dentro do seu condomínio, Mas porque o isso- CTB é aplicado. Ele já pensou, se é condomínio, ele já pensou naquele, como é que é, zelador, ou aquele cara que tem raiva dele e fala assim, ó, anda de capacete aqui dentro agora, senão você tá multado. Acho que é olha o excesso, mas olha os excessos da legislação. Não é que é excesso, é que ela tem que contemplar um leque grande. Na verdade, não interrompendo de uma vez o raciocínio, mas colocando uma coisa junto aqui. As leis evoluem constantemente. Sim. Você tem a sua Constituição, a nossa Constituição é maravilhosa. Se for olhar, ela é fantástica. Mesmo assim, conforme a tecnologia avança, Claro, as conforme coisas acontecem. a sociedade E agora? avança, você tem que mudar. Então ela muda, você tem a tal da PEC, que é projeto de emenda à Emenda à Constituição, Constituição, você tem várias leis que são agregadas, ou seja, é um negócio que funciona. Isso daí são as coisas engraçadas Não, mas é aquela coisa que sempre sai, né? Você pensa num troço e sempre sai uma coisinha pela borda. Sempre vai sair. Lembrei de mais um veículo agora. Hum. As monoroda. As monorodas. Já viu isso? Tem até uma Sim, ferrugem e agora. é na muito paradinha. legal a É mesmo? monoroda. Monoroda é maravilhoso. Cara, eu sou Cara, encantado é interessante aquilo lá. hein? É, 25 mil. Encantado com aquilo. Eu imagino que eu Era não mais consigo barato. andar naquilo, cara. Não, mas ele Não tem, sei, não sei. tem controle sozinho, ele é igual Segway. Você não, Igual você não Segway. ele Só a única equilibra. coisa é que ele é uma E roda aí ele só tem em vez de um- duas. Como é que a legislação evoluiu para entender isso e tirar das exceções, botar Vamos no chegar, lugar certo? vamos chegar num problema. E aí entra a BNT também. Entrou também a BNT. Onde é que a gente tirou as coisas? Tem até 4.000 watts, tem até 60 por hora. vamos para certa velocidade, 50, 60 por hora,
tem todas as características, mas não seria um ciclomotor. Por onde é que a gente chegou? Na ABNT. Em que? Ah, tá. Em que na ABNT? Nas normas de cadeira de rodas. Então, basicamente, depois a legislação e as novas resoluções trataram mais com afinco para separar o que é um autopropelido, um veículo autopropelido que não precisa de habilitação, que pode andar na praça, na calçada, que pode andar por ali, de um ciclo elétrico. Esse ciclo elétrico, o nome não existia, foi uma invenção nossa. Ciclo elétrico. Ciclo elétrico, porque quando a gente fez a equiparação lá com o ciclo motor, a gente fez e deu um nome, batizou aquela traquitana de ciclo elétrico. Então, chamamos os autopropelidos, separamos em 3 casas nesse momento oportuno. E a grande distinção foi a norma da ABNT sobre cadeira de rodas. Eu tenho visto de vez em quando um doido que sai na rua com a cadeira de roda e com raiva, ainda no meio do trânsito, o ônibus passando, ele... Cadê, sabe? O cara fala, tô com raiva, vou andar de minha cadeira aqui. A sua cadeira de roda ali dentro do trânsito, que teoricamente não poderia estar. Já vi vários. Então vocês conseguiram encaixar o ciclo elétrico, que são veículos para andar com pra habilitação entrar no ACC. CTB. Isso. E os autopropelidos são veículos que não vão entrar no CTB. Isso. Basicamente é isso. Aí entra o patinete, dependendo das dimensões dele. Isso já está valendo? Já. Por que tem tanta confusão que o povo não Porque sabe? as pessoas disso aí? não sabem. Porque as coisas que tá também, você valendo. está vendo que você tem uma gama de coisas diferentes. Não, porque cada 10 pessoas que você anda na rua e pergunta alguma coisa sobre o elétrico, quem tem, quem já teve, quem vendeu, não sei o que, cada um fala um troço. Cada um fala um troço, mas já... Precisa de carteira, não precisa de placa, não precisa, anda na ciclovia, não anda na rodovia, não anda. Uhum. Que é as grandes dúvidas que motivaram esse encontro. Sim. E dúvidas sempre existem, até porque você tem cada dia que passa assim. Segway, por exemplo, é uma coisa nova. A mono Relativamente também é nova. eu digo nova. Mas, por exemplo, claro que vieram não os é patinetes. Patinete. Que a gente teve, inclusive, a oportunidade de ter aqui em Brasília um monte que Aquela estava onda em de todo aluguel, lugar. Parou todo de lugar que alugar você aquilo, pegava. né? Tiraram daquilo, eu não sei que coisa política que houve, Mas os caras alguma tiraram. coisa Alguma aconteceu. coisa aconteceu. Não, teve a falência das empresas, da startup, né? Mas eu acho que alguma coisa aconteceu com aquilo ali. Teve também, você vai lembrar que teve Lobby. um aumento de acidentes nas ciclovias por causa daquilo. Sim, aquele que era negócio rápido. desembesta E também, aquilo, rápido. colisões com bicicletas. Sim. E aí alguém tem que se responsabilizar, né? Alguém vai ser pagar o pato. Pode ser que isso também tenha ajudado A hora que os caras viram assim, pô, peraí, a hora que começa a responsabilizar, é melhor eu sair do ramo, é melhor eu tirar fora, porque uma hora um entra com ação, ganha, e aí todos os outros vão ganhar. O próprio acidente, o cara tá aqui com um patinete elétrico em alta velocidade, sei lá, 20 por hora. 20 por hora já dá pra rachar uma cabeça e morreu. Pô, dá. Claro que dá. Aí morreu, a culpa é de quem? Do patinete. O seu corpo foi, sei Não lá, é feito do para andar 10 por irresponsável hora, que tá 8. voando de patinete. Teve uma história engraçada, eu tenho um patinete elétrico, um belo Moto Capital aí. Um abraço, Theo e Aline, amo vocês de paixão, mas eu tenho que contar essa história aqui que foi muito engraçada. E agora, é agora que a gente vai saber. O casamento do Theo e da Aline foi no Moto Capital, acho que 2015, 2014, um ano pra trás aí, lá na Granja Toto, um dos primeiros eventos da Granja. E aí eu tava ali com eles, a gente brincando tudo, a Aline entrou de triciclo, foi o Gelé que fez a cerimônia, né, do casamento deles lá no Moto Capital. E o Theo já tinha bebido todos os vinhos da despedida de solteiro dele. Na hora de ir pro altar lá para casar, ele cismou de ir no meu patinete. Eu tinha um patinete elétrico naquela época, ele pegou o patinete e seguiu pro altar. Só que ele não tinha o costume de andar com aquela rodinha daquele tamanhozinho. Que é bem diferente. Primeira pedrinha que caiu, o Theo virou por cima do patinete, quebrou os dentes tudo, bicho. Tem um vídeo gravado no YouTube, quando o Geleia fala assim, se tem alguém contrário a esse casamento, que fale agora. Todo mundo gritou, o patinete, o Theo não conseguia nem falar com os dentes tudo quebrado. Num patinete elétrico, história. Um abraço, meus queridos. Mas olha, a gente tem muita coisa para falar e a gente vai certamente fazer um outro programa com isso. Porque a gente tem, por exemplo,
além da legislação toda sobre isso, você tem as eficiências do elétrico, você tem outras novidades que estão acontecendo no mundo, que está tendo aqui, são cidades conectadas, onde os carros estão conectados e ninguém bate, porque ele sabe que tem um cruzando a esquina. E o 5G está chegando aí para isso, para o mexer 5G muito. vai juntar tudo isso, Vai com mexer certeza. muito, Então nós vamos ter mais uma conversa sobre isso, porque eu acho que a gente merece a gente fazer uma pauta bem interessante, porque tem muita coisa boa que em muitos lugares já está acontecendo. Muita coisa de carros, autônomos, né? Sim. Motocicletas autônomas já Muita fizeram. coisa. Eu acho que é um pouco exagerado isso, mas tudo bem. Agora, para a gente fechar, eu acho que é interessante a gente falar, já que a gente falou da legislação até aqui, tem uma coisa também que é a legislação do Ambiental? ambiental, que é Falou extremamente muito importante. bem, muito porque assim, bem, a ambiental deve ser, acredito, né? É feita pelo Ministério do Meio Ambiente, é Sim. lógico, né? Conama. Em parceria com alguns outros órgãos e sub-autarquias, Sim, sim. que faz, eu não sei os nomes exatamente disso, mas eu acho que Aquele monte. aquele monte de coisa. Pois é, não vou falar porque é ruim, né? Por enquanto tinha lá um que era, esse ministério por acaso tinha, era assim, era o ministério do galinheiro, eles puseram como ministro a raposa. Não vamos entrar nessa. É muito importante a gente ter onde enfiar essas baterias. A gente vai ter logo só motocicletas e carros elétricos. É mais um assunto para um próximo, que é falar sobre essa transição da matriz energética, dos empregos que são gerados, etc. Tudo isso da qualificação da pessoa que vai mexer com esse tipo de coisa. Mas o que a gente faz A forma do plantio. O que eu vou fazer com o posto de gasolina? Isso, e o que você vai fazer já hoje em dia, com as baterias cadê o descarte? Como é que vai ser feito? E você quer ver uma coisa? Já existe norma. Tem uma norma já? Como é que é isso? Tem uma norma do meio ambiente, do CONAMA, que obriga o fornecedor a recolher as baterias. Mas isso resolve efetivamente? Não necessariamente. Nós temos, além disso, um outro grande problema. Por exemplo, a gente já tem visto aí alguns casos, são poucos, mas já tem alguns casos muito sérios, que não se fala disso, que bateria de lítio, que é as que estão sendo usadas agora, que tem autonomia, isso, que aquilo outro, essas mais novas, não tem extintor que apague. A hora que ela pega fogo. A hora que ela pega fogo, meu amigo, você pode botar o que você quiser, que não tem nada que apague essa porcaria. Ah, é mesmo? Isso eu Não sabia, apaga, Quer não dizer, apaga. É um certo perigo além do descarte. Enorme. Um perigo E mesmo descartada, como que você vai descartar? Com que cuidado você vai... A gente não pode ter um outro Césio 137. É possível de desmontar, de reciclar. De reciclar. Vai acontecer? Vai. Mas o mundo precisa evoluir desse tanto para esses caminhos, e a legislação tem que ser moderna e aberta o suficiente para receber de bom grado essas coisas, porque não dá para simplesmente você... Chegou a modernidade, a gente tem ouvido agora falar, assim, algumas notícias aí falando que nos próximos... num curtíssimo prazo, vão tirar o Uber. Porque ele não atende uma série de coisas da legislação trabalhista e uma série de outras coisas que mudam um pouco o universo de uma coisa nova. Agora você imagina se a gente consegue viver de novo sem Uber. Ou viver de novo sem celular. É impossível. Fica complicado isso, porque uma vez... Sem internet. Sem essa rádio maravilhosa aqui que os fala, né? Isso. Pior do que isso, já pensou se eles se resolverem fazer uma norma e dizer que é proibido o papel higiênico? Aí vai ser bravo. Ainda bem que tem milho, a produção de milho é grande. O sabugo vai... Tem aquela outra legislação que a gente não pode falar aqui, que a gente estava falando fora, que quando é permitido, quando é bonito, quando é elegante, é legal. O perigoso vai ser quando for obrigatório. Pois é. Tem uma série de coisas acontecendo, que são perigosas. Aliás, falando em governo, em órgãos usando isso, aqui o GDF, o Governo do Distrito Federal, para quem não é GDF de Brasília,
tem o governo do Distrito Federal que a gente chama de GDF, né? Carinhosamente, ou é porque é essa coisa. E eles fizeram um negócio muito interessante, eu acho, que foi colocar alguns carros elétricos pequenos, que é como se fosse um quadriciclo acho que é Da Renault. Da Renault, para poder substituir aquela ida de um lado para outro de regiões administrativas com um carro, um motorista, quer dizer, E é um carro de uso compartilhado, inclusive. E deixa lá o carro, pega outro, então enquanto esses lugares têm um local para fazer carga, eu achei uma boa isso, achei uma ideia que tem se interessante. colocado muito de não ser proprietário mais do carro, né? Isso aí já existe. Sim, isso é uma coisa que... Mas isso aí não engloba os carros do governo, isso engloba tudo. Né? Isso tudo. A ideia é essa mesmo. Essa é uma ideia que tem que Vocês querem ver esse futuro aí? Vocês assistem o filme Eu, Robô. Sim. Que fala bem sobre o trânsito automatizado e o carro não O Blade Runner, né, falava isso já, muito bacana, lá atrás falava. Mas o robô botou lá um monte de Audi, muito doido, com umas rodas redondas, né? Uma bola, não, uma roda, né? Vai para todas as direções. Vai para todas as direções, talvez gaste menos, não sei, né? Anda até na vertical. Não, aí já é o Men in Black, aí é diferente. A gente vai ter muita coisa diferente, eu acho que tá vindo. A evolução que a gente teve, se a gente pensar no ano 2000 para cá, nesses 20 anos, coisas inimagináveis aconteceram. Sim, e muita coisa ainda vai acontecer. Agora imagina nos próximos 5, a gente está num crescimento exponencial. O bicho vai pegar e vai ser bom. Inimaginável. Ou nós vamos ficar todos dentro de casa. Mas então, agora, o legal foi a gente tirar essas dúvidas do ciclomotor. Sim. E das legislações e da complexidade que é, porque é fácil a gente meter o pau, mas é muito complexo você ver tem que contemplar tudo. A lei contempla isso, mas aí esse veículo ficou de lado. Então como é que eu faço com ele? Aí não, mas ele anda mais, anda menos, né? Complicado. O problema é que um errinho às vezes leva anos para ser corrigido. Isso o problema. Tinha que ser mais dinâmico, já que a tecnologia é muito mais rápida do que a nossa adaptação de normas, né? Em tese, a adaptação de normas e as leis mesmo deveriam ser dinâmicas. E só não são na mesma velocidade que a tecnologia. Mas é o nosso modelo de legislação. Se você pegar o modelo americano, quem vive lá nos Estados Unidos, na grande maioria dos estados, se você pegar a própria Constituição americana, ela é pequenininha. Ela é pequenininha, mas cada estado tem a sua legislação. Mas a legislação americana, normalmente, ela é baseada em casos. Você muda uma norma baseada em casos. Então, você tem uma agilidade muito maior de produção normativa e de flexibilização que você não tem na nossa norma, na forma que é positivada no Brasil. Então, cabe uma reflexão dos nossos legisladores. É uma ideia. Cabe ideia. Sim. Até porque o sistema é o problema. Se você for pensar bem, o sistema pode ser modificado para bem de todos. Né? Até onde a gente precisa de tanto controle? Até onde nós precisamos de tanto controle? Ou não? Também. Então isso a gente precisa tudo requer, como você falou, a gente precisa pensar em quem a gente coloca lá. Sim. Você pode pensar numa sociedade um pouco mais justa, aquela coisa toda que a gente já sabe que não acontece, mas que infelizmente não acontece, que deveria acontecer. Mas não é só isso. A gente tem que pensar numa sociedade um pouco mais, vamos dizer, um pouco minimalista. Né? Você tem que diminuir, por exemplo, ter um carro. Até que ponto eu devo ter um carro? Por que eu não posso usar um carro compartilhado? Por que eu não posso, eu vou para uma cidade, eu vou em algum outro meio de transporte, seja avião, seja como for, chegar lá, eu posso usar um carro e ele é compartilhado e ainda por cima ele é conectado e ele consegue não bate carro, você não tem falta dele, você não precisa enfim, tem uma série de vantagens. Tudo são coisas que o tempo tem mostrado que muita coisa que a gente achava extremamente necessária não são mais. A gente lembra que você ficava na fila horas para comprar uma linha telefônica. Nossa, era um terror aquilo. Você entendeu? Aquilo era um despropósito. Já é ruim hoje em dia porque as legislações não
não contemplam algumas coisas como os abusos das companhias, né? Uhum. E acabam acontecendo. E isso é uma conversa para muito tempo, né? Mas é isso, eu acho que na verdade você não tem essas coisas todas novas que estão acontecendo, elas vão ter automaticamente que mudar um pouco o nosso jeito de ser também. Então é óbvio que não é só o descartar a bateria. Talvez não usar se eu não preciso usar, ou usar o coletivo, ou então usar a bicicleta. Ou será que eu preciso de realmente sair de casa para ir para o Com a trabalho? internet talvez eu não precise sair tanto de casa, né? Aliás, com a pandemia provou isso. Provou isso. Muita gente continua com a mesma produtividade e ao mesmo tempo o cara estava em casa, mais tranquilo, não gastou nada de energia, não colocou, não esquentou a atmosfera, e ficou tranquilo, usou seu tempo para outras coisas bem melhores. É isso aí, eu acho que tem que ser feliz, né, velho? Seja feliz, né? É isso. E deixe ser feliz. É isso aí. Eu acho que assim, é tudo uma questão de escolha. Nós somos apaixonados, a gente não quer abrir mão de ter a nossa motocicleta customizada, detalhada para mim, para que eu viaje, para que eu faça, porque a gente é apaixonado por aquele objeto da nossa cultura. Mas cultura, né? Mas isso é uma coisa, para você usar como a mobilidade urbana, aí você precisa pensar na forma mais eficiente e com menos desperdício, enfim, tudo isso é menos. Inclusive que possa beber cerveja para quem bebe. Você já pensou um carro conectado? Você pegou o carro lá, você alugou, você foi para São Paulo, alugou um carro conectado, botou lá que você precisa ir em tal lugar, ele está no trânsito sozinho e você está tomando cerveja. Tomando cerveja, isso aí. É uma boa, né? Você não está dirigindo. Não. E vai ir com segurança. É isso aí. Cara, vamos fazer outro programa, porque tem muitas coisas interessantes para a gente falar. Eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso. Tem temas muito bons. Eu acho que essa parte da legislação é extremamente importante para você entender até onde as coisas funcionam. E é isso. Humphrey, brigadíssimo pela presença. E nós vamos te encher a paciência mais um pouquinho. Para mim é uma honra de estar aqui, de colaborar e com essa paixão que a gente tem. Como eu falei, eu nasci com cabeça, tronco e rodas. Exatamente, tá aí. Então, galera, último lembrete, não ande com a sua Volts na ciclovia. Não ande com a sua Volts. Volts precisa de placa, precisa de CNH categoria A, retrovisor, seta, todos os equipamentos obrigatórios, menos o escapamento, porque ela não tem combustão. Não tem combustão. Galera, é isso aí. Beleza? E a gente volta. Esse foi o programa, né? É nós no YouTube, mais uma vez, e eu espero que a gente não tenha estourado tanto tempo assim. Mas espero que você tenha gostado também. Mas mande suas sugestões para a pauta e também para a gente falar de novo desse assunto. Beleza? Valeu, abraço, gente. obrigado. Até mais. Teorias da conspiração. É nós no YouTube, Rádio Quatro Tempos.